A garçonete chegou para trabalhar em um casamento de luxo de um milionário. Ela ficou paralisada ao ver a foto de sua mãe desaparecida em uma moldura preta. Aline Souza acordou antes do despertador tocar, como sempre acontecia quando a ansiedade tomava conta dela. Eram 5:30 da manhã, e o sol ainda nem tinha pensado em aparecer no horizonte da periferia de Belo Horizonte. Ela se espreguiçou no colchão fino que dividia com a avó no único quarto da casa. Tentando não fazer barulho para não acordar Dona Nair, a velhinha de 72 anos dormia com aquela respiração pesada que vinha se tornando cada vez mais preocupante. O médico do posto de saúde já tinha falado sobre a necessidade de exames mais detalhados, mas como conseguir dinheiro para isso? O SUS estava uma loucura. E consulta particular? Bem, isso era coisa de rico. Aline se levantou devagar, pisando nas tábuas do chão que ela já conhecia de cor. Sabia exatamente onde estavam os pontos que faziam barulho. No banheiro minúsculo, olhou para o próprio reflexo no espelho rachado. 23 anos. Cabelo castanho comprido que sempre prendia num coque simples. Olhos escuros que herdara da mãe. Pelo menos era o que Dona Nair sempre dizia. Você tem os olhos da Márcia, menina. Ela também tinha essa determinação no olhar. Determinação. Aline riu baixinho, sem humor. Se fosse determinação mesmo, já teria conseguido tirar a avó daquela situação. 3 anos trabalhando como garçonete em eventos, pegando qualquer trampo que aparecesse, e o dinheiro sempre acabava antes do mês. Aluguel, conta de luz, remédios da avó, comida, sobrava mixaria, na cozinha, preparou o café da manhã, pão francês de ontem com margarina e café bem forte. Dona Nair apareceu de camisola, arrastando os chinelos gastos. Bom dia, vó. Como passou a noite? Ah, filha, essa tosse não me deixa em paz. Dona Nair se sentou na cadeira de plástico, a mesma que usavam há anos. Mas não reclamo não. Deus sabe o que faz. Aline serviu o café e se sentou ao lado da avó. Era sempre assim. A avó aguentava tudo calada, nunca reclamava de nada. Desde que Aline era pequena, Dona Nair tinha sido pai e mãe, trabalhando como faxineira em casas de família, até não conseguir mais. Agora, aos 72, dependia totalmente da neta. Vó, tenho uma proposta de trabalho hoje. Pode ser que eu ganhe bem. Os olhos de Dona Nair se iluminaram. Sério, minha filha? Que tipo de trabalho? Evento. Um casamento chique lá no bairro Nobre. A Carla me indicou. Aline mexeu o açúcar no café. É o casamento do ano, segundo ela. Família Castro, aquela dos prédios. Dona Nair parou de mexer o café. Por alguns segundos, ficou em silêncio. E Aline notou que as mãos da avó tremeram levemente. Vó, tá tudo bem. Ah, sim, filha. É que Castro é um nome comum, né? Não é nada não. Dona Nair forçou um sorriso. Que bom que você conseguiu esse trabalho. Vai ser uma oportunidade boa. Aline achou estranho a reação da avó. Mas não insistiu. Dona Nair às vezes ficava meio avoada, coisa da idade. Terminou o café rapidamente. Tinha que estar no ponto de ônibus em 1 hora. O celular tocou. Era a Carla, sua amiga que também trabalhava com eventos. E aí, Lin? Pronta para o grande dia. Pronta, nervosa, mas pronta. Aline abaixou a voz. Carla, você tem certeza que eles vão pagar mesmo esses R$500? Garanto, a assessora da noiva é minha conhecida. Falou que a família não liga para dinheiro. O casamento vai custar mais de 200 mil. 200 mil reais. Aline tentou imaginar essa quantia, mas não conseguiu para ela. R$500 já eram uma fortuna. Dava para pagar a consulta particular da avó, comprar os remédios e ainda sobrar para a comida do mês. E o dress code? Tenho que ir de social. Uniforme preto básico, eles fornecem o avental. Só não pode usar maquiagem pesada nem esmalte colorido. Aline olhou para as próprias unhas, cortadas bem curtas e sem esmalte. Pelo menos isso não seria problema. 2 horas depois, estava no ponto de ônibus esperando a condução que a levaria para outro mundo. O bairro Nobre ficava do outro lado da cidade, e ela sabia que a viagem ia demorar pelo menos 1h30. Tinha saído com antecedência. Não podia se dar ao luxo de chegar atrasada. No ônibus lotado, Aline olhava pela janela vendo a cidade mudar gradualmente. Primeiro, as casas simples da periferia, depois os prédios comerciais do centro.
E por fim, as ruas largas e arborizadas dos bairros caros. As diferenças saltavam aos olhos. Asfalto novo, carros importados, casas enormes com jardins bem cuidados. Deve ser bom nascer aqui, pensou, observando uma menina da sua idade descendo de um carro do ano. A garota usava roupas que custavam mais que o salário mensal de Aline. O GPS do celular indicou que ela estava próxima do ponto de descida. Aline conferiu o endereço no papel. Rua das Magnólias, 1847. Mansão Castro, quando desceu do ônibus, ficou alguns segundos parada na calçada. A rua era uma das mais elegantes que já tinha visto. Árvores frondosas, calçadas impecáveis, casas que pareciam palácios. E a mansão Castro, Nossa Senhora, era uma construção imponente, com pelo menos 3 andares. Jardins que pareciam ter saído de revista e um portão de ferro trabalhado que devia ter custado mais que sua casa inteira. Havia um movimento intenso de pessoas entrando e saindo. Floristas, decoradores, seguranças. Aline respirou fundo, ajeitou a blusa e se dirigiu à entrada dos funcionários. Conforme as instruções que havia recebido, um segurança conferiu seu nome numa lista e a direcionou para a cozinha. Você é a Aline. Que bom que chegou cedo. Uma mulher elegante, de uns 40 anos, se aproximou. Sou a Fernanda, coordenadora do evento. Vamos te passar as instruções. As próximas 2 horas foram um turbilhão de informações. Aline conheceu a equipe. Eram mais de 20 garçons e garçonetes para atender os 300 convidados. Recebeu o uniforme, saia preta, camisa branca impecável e avental com o brasão da família bordado. O casamento é às 6 da tarde, explicou Fernanda. Cerimônia no jardim, coquetel na área da piscina e jantar no salão principal. Vocês vão circular com as bandejas, sempre sorrindo, sempre discretos. Lembrem-se, vocês são invisíveis. Os convidados não devem nem notar que vocês existem. Invisíveis. Aline engoliu em seco. Era assim que os ricos viam pessoas como ela, como seres transparentes que serviam e desapareciam depois do briefing. Teve um tempo para explorar a mansão. Era de tirar o fôlego, lustres de cristal, mármores importados, quadros que pareciam valer uma fortuna. Cada cômodo era maior que sua casa inteira. Foi quando estava voltando da cozinha que viu o hall principal. E foi ali que sua vida mudou para sempre. Na parede principal. Havia um memorial da família Castro, fotos antigas, retratos formais, marcos familiares. Aline ia passar direto quando uma foto chamou sua atenção. Parou, olhou novamente. Seu coração disparou. Era o rosto de sua mãe. Não podia ser, mas era Márcia Coutinho, sua mãe, que havia morrido quando ela tinha 5 anos. A foto estava em uma moldura dourada, e embaixo, uma placa. Márcia Coutinho, esposa e mãe querida, 1980-2010. Aline sentiu as pernas bambearem. Esposa, mãe, mas... Como? Dona Nair sempre disse que a mãe dela era solteira, que havia morrido em um acidente quando Aline era pequena. E essa data? 2010. Não, tinha que ser engano. Sua mãe havia morrido em 2007. Com licença, você está bem. Aline se virou, assustada. Era um homem alto, de uns 30 anos, cabelos escuros e olhos frios. Usava um terno impecável e tinha aquele ar de quem nasceu no berço de ouro. Desculpa, eu estava só. Aline gaguejou, tentando se recompor. Você é da equipe do evento. Ele a observou com curiosidade. Não te conheço. Sou garçonete, Aline. Ela estendeu a mão, que ele apertou brevemente. Diego Castro, é meu casamento. O noivo. Aline sentiu o mundo girar. Castro. Sua mãe estava no memorial da família Castro. E agora ela estava ali, trabalhando no casamento do filho da família. Prazer, conseguiu dizer, a voz saindo mais fraca que o normal. Diego a observou por mais alguns segundos, como se estivesse tentando se lembrar de algo. Depois, acenou com a cabeça e se afastou. Aline ficou ali parada, olhando para a foto da mãe. 1000 perguntas martelavam em sua cabeça. Como Márcia Coutinho estava ali? Que história era essa de esposa e mãe? Por que Dona Nair havia mentido sobre a data da morte?
Uma coisa estava clara. Sua vida havia sido construída sobre mentiras. E agora, no meio da mansão dos Castro, ela ia descobrir a verdade, custasse o que custasse. Aline ficou plantada no hall por mais alguns minutos, olhando fixamente para a foto da mãe. Cada detalhe do rosto de Márcia estava gravado em sua memória. Os mesmos olhos escuros, o mesmo formato do nariz, o sorriso discreto que ela reconhecia das poucas fotos que Dona Nair guardava em casa. Não havia dúvida, aquela era sua mãe. Mas por que diabos ela estava ali? E por que a placa dizia: esposa e mãe querida, Aline, cadê você? A voz de Fernanda ecoou pelo corredor, quebrando o transe. Já vou, Aline respondeu, forçando-se a se afastar da parede. Tinha trabalho a fazer, e não podia dar bandeira. Não ainda. As próximas horas passaram num borrão. Aline circulava pela mansão servindo canapés e drinks. Mas sua mente estava em outro lugar. Cada vez que passava pelo hall, desviava o olhar para a foto, como se quisesse ter certeza de que não havia sonhado com tudo aquilo. Os convidados começaram a chegar por volta das 5 da tarde. Gente bonita, bem vestida, falando alto sobre negócios e viagens. Aline observava tudo com olhos diferentes agora. Será que algum deles conhecia sua mãe? Será que sabiam o que tinha acontecido com Márcia Coutinho? Nossa, que garçonete linda! Comentou uma senhora elegante com a amiga. Tem cara de menina de família, né? Aline fingiu não escutar e continuou servindo. Menina de família, se soubessem. Foi quando estava recolhendo taças vazias na área da piscina que ouviu uma conversa que fez seu sangue gelar. Ainda bem que aquela história ficou no passado, dizia um homem de meia idade para outro. Sérgio fez bem em resolver as coisas como resolveu. Verdade. Aquela mulher ia acabar destruindo a família inteira, respondeu o outro. Sorte que ela... Bem, você sabe. Márcia sempre foi problemática desde o começo. Aline quase derrubou a bandeja. Eles estavam falando da sua mãe. E pelo tom da conversa, não era nada bom. Com licença, ela interrompeu, tentando manter a voz firme. Vocês gostariam de mais alguma coisa? Os dois homens se viraram para ela, meio surpresos. Não, obrigado, querida, disse um deles, claramente incomodado por ter sido interrompido. Aline se afastou, mas ficou próxima o suficiente para tentar escutar mais, infelizmente. Eles mudaram de assunto, começando a falar sobre futebol. A cerimônia começou às 6 em ponto. Aline teve que trabalhar durante a celebração, servindo água e champanhe para os convidados que acompanhavam do jardim, de onde estava. Conseguia ver o altar improvisado decorado com flores brancas e douradas. Diego estava lindo no terno escuro, mas havia algo no seu olhar que não combinava com a alegria que se esperava de um noivo. Ele parecia distante, calculista, como se estivesse representando um papel. A noiva, Caroline, era uma morena espetacular de vestido que devia ter custado mais que um carro popular. Sorria radiante. Mas Aline percebeu que Diego mal retribuía o sorriso. Que casamento estranho, pensou, durante a troca de votos. Aline aproveitou para observar a família Castro. Sérgio Castro, o patriarca, era um homem imponente de uns 60 e poucos anos. Tinha aquele ar autoritário de quem sempre mandou em tudo e em todos. Estava ao lado de uma mulher elegante, provavelmente a mãe de Diego. Mas foi quando Sérgio olhou na direção dela que Aline sentiu um arrepio. Por uma fração de segundo, os olhos dele se fixaram nela com uma intensidade que a deixou desconfortável, como se ele estivesse tentando se lembrar de alguma coisa. Será que ela parecia com a mãe? O coquetel após a cerimônia foi uma loucura. 300 convidados bebendo champanhe francês e comendo iguarias que Aline nem sabia pronunciar o nome. Ela circulava entre as pessoas, sempre atenta às conversas, esperando ouvir alguma coisa sobre Márcia. Foi quando estava próxima ao grupo de senhoras mais velhas que a sorte bateu. Você lembra da Márcia? Disse uma delas, baixinho. A empregada do Sérgio que causou todo aquele escândalo. Empregada? Aline quase tropeçou. Sua mãe era empregada dos Castro. Como esquecer? Respondeu outra. A menina se meteu onde não devia. Ainda bem que o Sérgio soube lidar com a situação. Pobre Jorge. Ele não merecia ter se envolvido naquela confusão. Jorge. Quem era Jorge? Pelo menos tudo acabou bem. A menina desapareceu e pronto. Desapareceu. Aline sentiu o coração acelerar. Sua mãe não havia desaparecido.
Ela havia morrido, ou pelo menos era o que Dona Nair sempre disse. Com licença. Senhora! Aline se aproximou do grupo. Gostariam de mais champanhe. As mulheres aceitaram, mas pararam de falar sobre o assunto. Aline se afastou frustrada, mas agora tinha mais informações. Sua mãe era empregada dos Castro. Se envolveu em algum escândalo com alguém chamado Jorge e aparentemente desapareceu. Nada disso batia com a história que conhecia. Durante o jantar, Aline foi escalada para servir na mesa principal, onde estavam os noivos e as famílias. Era a chance perfeita para observar todos de perto. Sérgio Castro comandava a mesa como um rei. Falava alto, fazia brindezinhos. Mas Aline notou que quando achava que ninguém estava vendo, seu sorriso desaparecia completamente. E várias vezes ela flagrou o olhar dele fixo em Diego, como se estivesse estudando o próprio filho. Diego, por sua vez, parecia estar fazendo um esforço sobre-humano para parecer feliz. Sorria para Caroline, conversava com os convidados, mas Aline percebia a tensão nos ombros dele, a forma como ele apertava o punho quando o pai falava: "Meu filho sempre foi determinado." Sérgio estava dizendo para um grupo de empresários. Desde pequeno, ele sabia exatamente o que queria e sempre consegue. Diego levantou a taça. Aprendi com o melhor, pai. Havia veneno naquelas palavras. Disfarçado de carinho, foi na hora da sobremesa que aconteceu algo que quase fez Aline derrubar a bandeja. Ela estava servindo petit fours quando ouviu Diego chamando: "Márcia, você pode vir aqui." Aline se virou automaticamente, o coração disparando. Mas Diego estava se dirigindo a uma das outras garçonetes. Uma moça loira de uns 40 anos. "Desculpa." Diego sorriu para a moça. "Você pode trazer mais guardanapos." "Claro, senhor Diego." Quando a garçonete se afastou, Aline notou que Sérgio estava olhando fixamente para o filho, com uma expressão estranha no rosto. "Por que você chamou ela de Márcia?" perguntou Caroline. Curiosa, Diego deu de ombros. "Cara conhecida. Às vezes me confundo com os nomes." Mas Aline tinha certeza de que não havia sido confusão. Diego havia dito Márcia, de propósito. E pelo olhar que trocou com o pai naquele momento, havia uma história por trás daquilo. O resto da noite passou rapidamente. Aline trabalhou no piloto automático, sua mente processando todas as informações que havia coletado. Sua mãe era empregada dos Castro. Houve algum escândalo envolvendo um tal de Jorge. Ela desapareceu, em vez de morrer, e Diego parecia conhecer o nome dela, quando o evento finalmente terminou, por volta da 1 da manhã. Aline estava exausta, mas determinada. Enquanto ajudava a guardar o material na cozinha, se aproximou de Fernanda. "Fernanda, posso fazer uma pergunta meio estranha?" "Claro, querida. O que foi? Você conhece a família Castro há muito tempo." "Uns 10 anos." "Por quê?" Aline respirou fundo. "Você já ouviu falar de uma tal de Márcia Coutinho?" O rosto de Fernanda mudou completamente. Ela olhou ao redor, verificando se alguém estava escutando. Depois puxou Aline para um canto. "Por que você quer saber sobre a Márcia?" É complicado. Você a conheceu." Fernanda hesitou. "Olha, Aline, essa é uma história muito feia. A Márcia trabalhava aqui na casa. Isso foi há uns 15 anos. Ela era uma menina nova, bonita, trabalhadora, mas se meteu em confusão." "Que tipo de confusão?" "O tipo que não se fala por aí." Fernanda abaixou ainda mais a voz. "Ela engravidou e o pai da criança, bem, digamos que não devia ter acontecido." Aline sentiu o mundo girar. E o que aconteceu com ela? Ninguém sabe direito. Um dia ela simplesmente sumiu. Uns dizem que ela fugiu, outros que a família mandou ela embora. Mas isso foi há muito tempo, querida. Por que você quer saber? Aline tentou manter a voz firme. "Só curiosidade", ouvi alguém comentando. Fernanda a estudou por alguns segundos. "Você se parece um pouco com ela." Sabia. Márcia tinha esses mesmos olhos escuros. O sangue de Aline gelou, mas ela conseguiu sorrir. "É coincidência." "Deve ser." Fernanda não parecia totalmente convencida. "Bem, é melhor você não ficar fazendo essas perguntas por aí. A família Castro não gosta de falar do passado." Quando finalmente chegou em casa, às 3 da manhã, Aline encontrou Dona Nair dormindo na poltrona da sala, esperando por ela. A avó acordou quando ouviu o barulho da chave. "Como foi, filha?" Aline se sentou na beirada da poltrona.
observando o rosto cansado da avó. Vó, eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja sincera comigo. Dona Nair se endireitou. Alerta. O que foi? Minha mãe trabalhou para a família Castro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Nair ficou pálida, as mãos tremendo levemente. Vó, por que você está perguntando isso, Aline? Porque vi uma foto dela hoje, no memorial da família, e não bate nada com a história que você sempre me contou. Dona Nair fechou os olhos, como se estivesse reunindo forças. Quando os abriu novamente, estavam cheios de lágrimas. Ai, minha filha, eu sempre soube que esse dia ia chegar. Dona Nair levantou da poltrona com dificuldade, as pernas trêmulas. Aline a acompanhou até a cozinha, onde a avó se sentou pesadamente na cadeira de sempre. O silêncio estava pesado entre elas, carregado de 15 anos de mentiras. Vó, por favor, eu preciso saber a verdade. Dona Nair suspirou fundo, passando as mãos no rosto cansado. Você quer um café? Essa conversa vai ser longa. Deixa que eu faço. Aline se levantou, mas a avó segurou sua mão. Não, filha, deixa eu fazer. Preciso me ocupar com alguma coisa. Enquanto Dona Nair preparava o café com movimentos lentos, Aline observava cada gesto. A avó estava ganhando tempo, organizando os pensamentos, ou talvez reunindo coragem para contar verdades que havia guardado por tanto tempo. Sua mãe era uma menina linda. Aline tinha 18 anos quando começou a trabalhar na casa dos Castro. Dona Nair serviu o café, suas mãos ainda tremendo. Eu trabalhava numa casa vizinha, de uma família amiga dos Castro. Foi assim que consegui o emprego para a Márcia. Aline tomou um gole do café, que estava amargo demais. E por que você nunca me contou isso? Porque eu prometi. A voz de Dona Nair saiu baixa, quase um sussurro. Prometi que nunca ia falar nada. Prometeu para quem? Dona Nair fechou os olhos. Para ele, para Sérgio Castro. O nome saiu da boca da avó como se queimasse. Aline sentiu um frio na barriga. O que aconteceu, vó? Qual é a verdade sobre minha mãe? Márcia era empregada doméstica na mansão. Trabalhava duro, era responsável, nunca deu problema, mas ela era muito nova, muito bonita. Dona Nair parou, como se as palavras fossem difíceis demais de pronunciar. E aí, Sérgio Castro era casado com Denise, uma mulher da alta sociedade, família tradicional, mas ele não respeitava a própria esposa. E quando viu a Márcia, Aline sentiu o estômago embrulhar. Ele abusou da minha mãe. No começo, a Márcia pensou que fosse amor. Ela era muito inocente. Achava que um homem como Sérgio realmente podia se interessar por ela. Ele dizia que ia se separar da esposa, que iam ficar juntos. Dona Nair balançou a cabeça. Mentiras, tudo mentira. E ela engravidou. Aos 19 anos, quando contou para ele, o homem mudou completamente. Disse que ela tinha que sumir, que ia dar um dinheiro para ela abortar e desaparecer. Aline apertou os punhos. Mas ela não fez isso. Sua mãe era católica, filha. Não conseguia nem pensar em fazer uma coisa dessas. E além do mais, ela queria você. Desde o primeiro momento, ela disse que ia ter o bebê, custasse o que custasse. E o que o Sérgio fez? Dona Nair demorou para responder, quando falou. Sua voz estava cheia de amargura. Ele arranjou um casamento para ela. Como assim? Sérgio tinha um irmão mais novo. Jorge Castro, um homem bom, que nunca tinha conseguido se casar. Sérgio convenceu o Jorge de que a Márcia estava grávida de outro homem. Um namorado que tinha fugido pediu para o irmão fazer a caridade de se casar com ela e dar nome para a criança. Aline sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Minha mãe foi obrigada a se casar com um estranho. Jorge não era mau homem, filha. Ele realmente gostou da Márcia. Tratava ela bem. Mas sua mãe, ela nunca conseguiu amar ele de verdade. O coração dela estava partido. E o Sérgio, ele simplesmente fingiu que nada tinha acontecido. Pior que isso, Dona Nair limpou as lágrimas com as costas da mão. Ele continuou casado com a Denise. Fingia ser o cunhado exemplar do Jorge, mas continuava procurando sua mãe. Aline se levantou da cadeira, caminhando de um lado para outro na cozinha pequena.
A raiva estava crescendo dentro dela como uma fogueira. Ele abusava dela mesmo depois do casamento. Márcia nunca me contou os detalhes, mas eu via como ela ficava quando ele aparecia na casa do Jorge apavorada, e o Jorge, coitado, não entendia nada. E eu, como eu me encaixo nessa história toda? Você nasceu em 2002. Jorge registrou você como filha dele, te deu o sobrenome Castro. Mas Márcia sempre soube que você era filha do Sérgio. Aline parou de andar. Espera, você está dizendo que meu nome verdadeiro é Aline Castro. Era até o quê? Dona Nair respirou fundo. Até sua mãe descobrir sobre os negócios sujos do Sérgio. Que negócios sujos? Márcia era esperta, filha. Mesmo sendo nova, ela prestava atenção nas coisas, quando Jorge morreu. Em 2005, ela ficou viúva e teve que voltar a trabalhar. Sérgio arranjou um emprego para ela numa construtora da família. E aí, ela começou a perceber as irregularidades, obras superfaturadas, material de baixa qualidade sendo usado em projetos públicos, dinheiro desaparecendo. Márcia tinha acesso aos arquivos porque cuidava da limpeza dos escritórios. Aline voltou a se sentar. Processando as informações, ela descobriu que eles estavam roubando. Não só roubando, colocando vidas em risco. Lembra daquele prédio que desabou em 2005, no centro? Matou 15 pessoas. Aline se lembrava vagamente das notícias. Foi construído pela empresa dos Castro. Foi, e sua mãe tinha as provas de que eles sabiam que a estrutura estava comprometida. Mas liberaram mesmo assim para economizar dinheiro. Meu Deus! Márcia ficou desesperada. Ela disse que não conseguia dormir, sabendo que tinha sangue nas mãos por ficar calada. Em 2007, ela decidiu que ia denunciar tudo. E foi aí que ela morreu. Dona Nair ficou em silêncio por um longo tempo. Quando falou, sua voz estava quase inaudível. Ela não morreu em 2007, Aline. O sangue de Aline gelou. Como assim? A data na placa, 2010, está certa. Vó, você está me confundindo. Você sempre disse que minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos. Porque foi isso que Sérgio mandou eu falar. As lágrimas corriam livres pelo rosto de Dona Nair agora. Em 2007, quando Márcia decidiu fazer a denúncia, ela desapareceu. Sérgio apareceu aqui em casa e disse que sua mãe tinha morrido num acidente, que não ia ter corpo, nem velório, nada, e que se eu contasse qualquer coisa diferente para você, ele ia matar nós duas. Aline sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ela não morreu em 2007. Não, filha. Ela ficou sumida por 3 anos. Eu não sabia onde ela estava, se estava viva ou morta. Só soube a verdade em 2010, quando Sérgio apareceu aqui de novo. E qual era a verdade? Que ele tinha internado sua mãe numa clínica psiquiátrica particular. Disse que ela tinha surtos, que era perigosa. Durante 3 anos, ela ficou dopada com remédios pesados, sem memória, sem saber quem era. Aline se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Ele torturou minha mãe por 3 anos. E em 2010, quando ela começou a recuperar a memória e tentou fugir da clínica, Dona Nair não conseguiu terminar a frase. O que aconteceu em 2010? Overdose de medicamentos, acidental, segundo o laudo médico que Sérgio trouxe aqui. Aline socou a parede com tanta força que machucou os nós dos dedos. A dor física era nada comparada ao que sentia por dentro. Ele assassinou minha mãe e me obrigou a mentir para você durante 15 anos. Dona Nair estava soluçando agora. Eu queria contar, filha. Deus sabe como eu queria. Mas ele disse que se você soubesse a verdade, ele ia te matar também. Disse que estava vigiando nós duas, que sabia cada passo que a gente dava. Aline se virou para a avó, os olhos ardendo de raiva e dor. Por que você não foi para a polícia? Com que prova? O homem é milionário? Tem metade da cidade no bolso? Quem ia acreditar numa faxineira pobre contra a palavra dele? E ele mudou meu nome. Disse que Aline Castro tinha morrido junto com a mãe. Que agora você era Aline Souza, minha neta órfã. Conseguiu até documentos novos para você. Aline encostou na parede. Deslizando até ficar sentada no chão, 15 anos da sua vida tinham sido uma mentira. Sua mãe não havia morrido em acidente. Ela foi assassinada lentamente, metodicamente, por um monstro que ainda estava vivo e livre. Vó, hoje eu trabalhei na casa dele.
Eu servi champanhe para o assassino da minha mãe. Dona Nair desceu da cadeira e se ajoelhou ao lado da neta. Ai, minha filha, eu sabia que trabalhar lá ia dar problema. Por isso eu fiquei estranha quando você falou o nome Castro. Diego Castro é meu meio-irmão. Se ele for filho do Sérgio, sim. Aline fechou os olhos, tentando processar tudo. Tinha um irmão que não conhecia. Seu nome verdadeiro era Castro. Sua mãe havia sido torturada e assassinada por denunciar corrupção. E o responsável por tudo isso estava celebrando o casamento do filho a poucos quilômetros dali. Vó, você ainda tem medo dele. Dona Nair segurou o rosto da neta entre as mãos trêmulas. Tenho pavor, filha. Esse homem é capaz de qualquer coisa. Então ele vai ter que me matar também. Aline se levantou. Uma determinação fria tomando conta dela. Porque eu vou destruir ele. Vou conseguir as provas que minha mãe não conseguiu usar. E vou fazer ele pagar por cada dia de sofrimento que causou. Aline, não. É perigoso demais. Eu não vou viver o resto da vida escondida, vó. Minha mãe morreu tentando fazer a coisa certa. E eu vou terminar o que ela começou. Dona Nair abraçou a neta com força. As duas chorando juntas na cozinha pequena. Enquanto lá fora o sol começava a nascer sobre um belo horizonte, que não sabia que uma guerra estava prestes a começar. Aline não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama ao lado da avó, que finalmente havia pegado no sono depois de horas chorando, mas sua mente estava a 1000 por hora. Cada revelação de Dona Nair martelava em sua cabeça como um martelo. Sua mãe torturada, assassinada, ela própria sendo filha de Sérgio Castro. Às 6 da manhã, desistiu de tentar dormir. Se levantou devagar para não acordar a avó e foi fazer café. Precisava pensar com clareza, e café sempre ajudava a organizar os pensamentos. Sentada na mesa da cozinha, com uma caneca fumegante nas mãos, Aline começou a planejar. Não podia simplesmente chegar na polícia acusando Sérgio Castro sem provas. O homem era poderoso demais, tinha conexões demais, precisava de evidências concretas. E ela sabia exatamente onde encontrá-las. O celular tocou, era Fernanda. Aline, você pode vir trabalhar hoje. Temos que organizar a mansão depois da festa de ontem. Era a oportunidade perfeita. Claro, que horas? 9 da manhã vai ser só limpeza e organização. Nada muito pesado. Depois de desligar, Aline acordou Dona Nair gentilmente. Vó, vou voltar lá hoje. Os olhos da avó se arregalaram de susto. Não, filha. É loucura. É a única forma de conseguir as provas que preciso. Se minha mãe descobriu sobre a corrupção trabalhando lá, eu também posso descobrir. E se ele te reconhecer, se perceber que você é filha da Márcia. Aline pensou no olhar estranho que Sérgio havia lançado para ela na festa. Acho que ele já desconfia de alguma coisa, mas isso significa que ele está com medo. Homens com medo cometem erros. Dona Nair segurou as mãos da neta. Pelo amor de Deus, tenha cuidado, tenha. Esse homem já matou uma vez, e é exatamente por isso que ele vai pagar. 2 horas depois, Aline estava de volta à mansão dos Castro. A casa que na noite anterior estava toda iluminada e cheia de gente. Agora parecia sombria e silenciosa. Alguns funcionários circulavam recolhendo copos e pratos esquecidos nos jardins. Aline, que bom que você veio. Fernanda apareceu com uma lista na mão. Vamos começar pelo salão principal. Os noivos viajaram hoje cedo para a lua de mel, então a casa vai ficar mais tranquila. Perfeito. Com Diego e Caroline fora. Seria mais fácil investigar sem levantar suspeitas. Aline trabalhou a manhã toda ajudando a desmontar a decoração e reorganizar os móveis. Mas o tempo todo ficou observando a rotina da casa, mapeando onde cada pessoa trabalhava, quais áreas ficavam vazias em determinados horários. Por volta do meio-dia, Fernanda liberou todo mundo para o almoço. A maioria dos funcionários foi embora, e apenas os empregados fixos da casa ficaram. Você pode ficar mais um pouco? Fernanda perguntou. Preciso que alguém termine de guardar as louças na despensa. Claro, sem problema. Era exatamente o que Aline estava esperando. Quando Fernanda saiu, ela se dirigiu rapidamente para o andar superior da mansão. Havia observado durante a festa que Sérgio subia para o 2º andar várias vezes, sempre na direção do corredor leste. O corredor estava silencioso. Aline caminhou devagar,
prestando atenção a cada ruído. No final do corredor, encontrou uma porta de madeira escura com uma placa dourada. Sérgio Castro, escritório particular. Tentou a maçaneta. Trancada, claro. Mas Aline havia aprendido algumas coisas trabalhando em casas de família. Tirou do bolso um grampo de cabelo e uma lima de unha pequena. Não era expert em arrombar fechaduras, mas aquele tipo de fechadura antiga era mais simples do que parecia. Depois de alguns minutos de tensão, ouviu o clique do mecanismo se abrindo. O escritório de Sérgio era impressionante. Móveis de madeira maciça, uma mesa enorme coberta de papéis, estantes repletas de livros e arquivos. As paredes eram decoradas com fotos de obras da construtora, diplomas e certificados. Aline se dirigiu primeiro para a mesa. Havia vários contratos espalhados, mas nada que parecesse comprometedor à primeira vista. Abriu as gavetas uma por uma. A maioria estava destrancada e continha material comum de escritório, mas a gaveta do lado direito, a maior, estava trancada. Se está trancada, deve ter algo importante, pensou. Usou a mesma técnica da porta, mas essa fechadura era mais resistente. Estava concentrada no trabalho quando ouviu passos no corredor. Pânico. Aline olhou ao redor, procurando onde se esconder. Atrás da cortina. Não, era muito óbvio. Embaixo da mesa, talvez. Os passos pararam na frente da porta. Aline se agachou rapidamente atrás da mesa, rezando para que quem quer que fosse não entrasse. Escutou o barulho de uma chave na fechadura. Merda! A porta se abriu e alguém entrou. Pelos passos pesados, parecia ser um homem. Aline prendeu a respiração, tentando se fazer a menor possível atrás da mesa. Fernanda! A voz era de Sérgio. Ele estava gritando para alguém no corredor. Cadê aquele relatório da obra do shopping? Já levo. Senhor Castro! A voz de Fernanda ecoou de longe. Aline ouviu Sérgio resmungando enquanto mexia em alguns papéis. Ele estava do outro lado da mesa, a poucos metros dela. Se resolvesse dar a volta. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, ele saiu, deixando a porta aberta. Aline esperou mais alguns minutos antes de se levantar. As pernas estavam dormentes de ficar agachada, e ela estava suando frio, mas não podia desistir agora. Voltou para a gaveta trancada. Desta vez, forçou um pouco mais a fechadura, e ela finalmente cedeu. Dentro da gaveta havia uma pasta preta com a etiqueta Pessoal Confidencial. Aline a abriu com as mãos tremendo. O primeiro documento a fez perder o fôlego. Era uma certidão de casamento. Não de Sérgio com Denise, como ela esperava, mas de Jorge Castro com Márcia Coutinho, datada de março de 2002, no campo Observações. Alguém havia escrito à mão. Gravidez de 4 meses. Pai biológico, SC. SC. Sérgio Castro. As iniciais confirmavam o que Dona Naíra havia contado. Jorge sabia que não era o pai biológico da criança, e havia registros disso. Aline continuou folheando os documentos. Encontrou cópias de exames médicos de Márcia durante a gravidez, todos com a observação de que o marido, Jorge, havia solicitado teste de paternidade, que confirmara que ele não era o pai biológico, mas o documento seguinte a deixou gélida. Era um relatório médico da Clínica Psiquiátrica Santa Teresa, datado de 2008. O cabeçalho dizia: paciente Márcia Coutinho Castro, internação compulsória por ordem judicial. Aline leu o relatório com horror crescente. Márcia havia sido internada por surtos psicóticos e comportamento agressivo. Segundo a família, o tratamento incluía medicação pesada e terapia de eletrochoque. Terapia de eletrochoque, murmurou Aline, sentindo náusea. Havia outros relatórios, mostrando a deterioração progressiva do estado mental de Márcia. Os médicos questionavam várias vezes se o tratamento estava sendo adequado, mas sempre havia uma anotação do responsável familiar, Sérgio. Insistindo na continuidade, o último documento da pasta fez Aline segurar o grito que queria sair da sua garganta. Era uma certidão de óbito. Márcia Coutinho Castro havia morrido em 15 de junho de 2010, por overdose acidental de medicamentos psiquiátricos. O responsável pela liberação do corpo era Sérgio Castro, cunhado da falecida. Mas havia uma anotação manuscrita na margem do documento, com letra diferente.
paciente tentou escapar na noite anterior. Dosagem aumentada conforme solicitação da família. Alguém na clínica sabia que não havia sido acidente. Aline fotografou todos os documentos com o celular, as mãos tremendo tanto que teve que refazer várias fotos. Estava guardando a pasta quando encontrou outro envelope, menor, no fundo da gaveta. Dentro, havia fotos. A primeira era de Márcia grávida, sorrindo timidamente para a câmera. Estava na mansão dos Castro. No jardim que Aline reconheceu da festa, alguém havia escrito atrás: Márcia, 6 meses de gravidez, 2002. As outras fotos eram mais recentes. Márcia na clínica psiquiátrica, magra demais, com olhar vazio. Uma das fotos mostrava ela tentando se esconder da câmera, claramente incomodada. A última foto quase fez Aline desmaiar. Era Márcia no que parecia ser seu último dia de vida. Estava numa cama de hospital, inconsciente, com vários tubos ligados ao corpo. E ao lado da cama, de costas para a câmera, mas claramente reconhecível pelo físico, estava Sérgio Castro. Alguém havia documentado o assassinato. Aline fotografou tudo rapidamente. Depois guardou os documentos exatamente como estavam. Fechou a gaveta, limpou as marcas dos dedos na mesa e se dirigiu para a porta. Estava quase saindo quando ouviu passos novamente, mas desta vez era diferente. Eram passos de alguém tentando não fazer barulho. Aline se escondeu atrás da porta, que estava entreaberta. Alguém parou do lado de fora e sussurrou: "Eu sei que você está aí dentro." Seu coração parou. Era a voz de Diego. "Pode sair, eu não vou te entregar." Aline hesitou. Podia ser uma armadilha, mas não tinha escolha. Abriu a porta devagar. Diego estava ali, ainda vestindo a roupa de viagem, mala na mão. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou, tentando manter a voz firme. "A pergunta é: o que você está fazendo no escritório do meu pai?" Ele a estudou com atenção. "E não minta. Eu sei que você não está aqui por acaso." Aline o encarou. Havia algo no olhar de Diego que não estava ali na festa. Uma intensidade, uma raiva contida. "Eu estava procurando informações sobre minha mãe." "Sua mãe." Diego franziu a testa. "Quem é sua mãe?" "Márcia Coutinho." O efeito foi imediato. Diego ficou pálido e deu um passo para trás. "Isso é impossível. A filha da Márcia morreu." "Não morreu, estou bem viva." Aline cruzou os braços. "E pelo seu jeito, você sabe muito bem quem era minha mãe." Diego passou a mão no cabelo, claramente abalado. "Você é a Aline Castro." "Era. Agora sou Aline Souza." "Meu Deus!" Diego encostou na parede. "Você é minha irmã. Meio-irmã," corrigiu Aline. "E você sabia da existência dela. Por isso chamou aquela garçonete de Márcia ontem." Diego a olhou por um longo momento. Depois, para surpresa de Aline, sorriu. Mas não era um sorriso feliz. Era um sorriso cheio de amargura. "Bem-vinda à família, irmãzinha. Agora somos 2 querendo destruir o filho da mãe que nos chamamos de pai." Diego fechou a porta do escritório e se encostou nela, como se estivesse impedindo que alguém entrasse. Aline o observava com desconfiança. Não sabia se podia confiar nele ou se estava prestes a ser entregue para Sérgio. "Você disse que quer destruir ele também." Aline falou, testando as intenções do meio-irmão. "Por quê?" "Porque descobri a verdade há alguns anos." Diego caminhou até a janela, olhando para o jardim onde havia se casado no dia anterior. "Jorge, meu suposto pai, me contou tudo antes de morrer. Sobre a Márcia, sobre você, sobre o que o Sérgio fez. Jorge morreu quando... Em 2016, câncer no pâncreas." Diego se virou para ela. Nos últimos dias de vida, ele não aguentava mais carregar os segredos. "Me contou que não era meu pai biológico, que a Márcia havia sido forçada a se casar com ele, e que Sérgio tinha cuidado dela depois que ela começou a fazer perguntas inconvenientes." Aline sentiu um aperto no peito. Ele sabia que nossa mãe estava viva na clínica. Sabia, e vivia com essa culpa comendo ele por dentro. Diego cerrou os punhos. Jorge era um homem bom, mas era fraco. Tinha medo do próprio irmão. E você, o que fez quando soube de tudo? No começo, nada. Estava em choque, tentando processar que minha vida inteira era uma mentira. Diego voltou a caminhar pelo escritório. Depois comecei a investigar por conta própria. Descobri sobre a clínica,
sobre o que fizeram com a Márcia, sobre você. Você sabia que eu estava viva. Suspeitava. Jorge disse que Sérgio tinha falado que você havia morrido junto com a mãe. Mas nunca houve documentos. Nunca houve corpo. Comecei a procurar por Aline Souza e encontrei você. Aline ficou gelada. Você me encontrou. Há 2 anos, sei onde você mora. Sei que cuida da sua avó. Sei que trabalha em eventos. Diego a encarou. Por que você acha que conseguiu esse trabalho ontem? Pura coincidência. Você me trouxe aqui. Precisava ter certeza de que era realmente você e queria que você descobrisse a verdade por conta própria. Aline se sentiu traída. Você brincou comigo, usou minha necessidade de dinheiro para me manipular. Eu salvei sua vida. Diego elevou a voz pela primeira vez. Se eu simplesmente aparecesse na sua casa contando a verdade, Sérgio ia descobrir e te mataria. Precisava de um plano. Que tipo de plano? Diego respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo muito importante. Há 4 anos venho planejando a destruição dele, juntando provas, criando evidências, preparando tudo para o momento certo. E qual seria esse momento certo? O meu casamento. Diego sorriu amargamente. Você acha que me casei com a Caroline por amor? Foi tudo calculado. Aline franziu a testa. Não entendi. Caroline é sobrinha da Denise, a primeira esposa do Sérgio. A família Rangel tem conexões políticas poderosas, contatos na mídia, influência na justiça, Diego explicou. Casar com ela me daria acesso a informações privilegiadas e proteção legal. E ela sabe disso. Caroline não faz ideia. Ela realmente acredita que me ama. Diego pareceu sentir remorso por um momento. Eu sei que é cruel, mas era necessário. Aline balançou a cabeça. Você é tão manipulador quanto ele. Talvez, mas eu não mato pessoas inocentes. Ainda não, murmurou Aline. Diego se aproximou dela. Olha, eu sei que você não tem motivo para confiar em mim, mas somos irmãos e nossa mãe merece justiça. Juntos, podemos conseguir o que sozinhos seria impossível. Que tipo de provas você tem? Documentos financeiros mostrando o desvio de verbas públicas, gravações de conversas comprometedoras, fotografias de obras mal executadas. Diego contou nos dedos. Mas falta a peça principal, evidências do assassinato da Márcia. Aline pensou nos documentos que havia fotografado. Eu posso ter encontrado essas evidências. Os olhos de Diego se iluminaram. O quê? Onde? Na gaveta trancada da mesa dele, tem toda a documentação da internação da nossa mãe. Relatórios médicos, até fotos dela na clínica. Você fotografou tudo. Fotografei. Aline mostrou o celular. Tem até uma foto do Sérgio ao lado da cama dela no último dia. Diego segurou o celular com as mãos tremendo, passando pelas fotos, a cada imagem. Seu rosto ficava mais sombrio. Filho da puta. Sussurrou quando viu a foto de Márcia inconsciente. Ele documentou o próprio crime. Por que alguém faria isso? Poder, controle, ou talvez como seguro, caso precisasse chantagem a alguém? Diego devolveu o celular. O importante é que agora temos evidências suficientes. Para fazer o quê? Para destruir ele publicamente. Não só pelo assassinato da Márcia, mas por tudo. Corrupção, assassinato, desvio de verba pública. Diego começou a andar de um lado para outro, animado. Imagina, o patriarca de uma das famílias mais ricas de Minas sendo exposto como assassino na frente de toda a elite da cidade. Aline o observava com uma mistura de admiração e medo. Havia algo perturbador na forma como Diego falava sobre vingança, como se fosse um vício. E depois o que acontece com a gente? Como assim? Diego, se a gente expuser ele, vamos nos expor também. Eu sou filha dele, você é filho dele. Como ficamos nessa história? Diego parou de andar e a encarou. Preferem viver uma mentira confortável ou lutar pela verdade, mesmo que doa. Não é questão de preferir, é questão de sobreviver. Aline cruzou os braços. Sérgio tem contatos na polícia, na justiça, na política. Ele pode fazer a gente desaparecer como fez com nossa mãe. Por isso o timing é importante. Diego voltou a se sentar. Não podemos simplesmente chegar na polícia com as provas. Precisamos de exposição pública, mídia, pressão social,
Quando a história vazar, vai ser tarde demais para ele nos calar. E como você pretende fazer isso? Diego sorriu. E desta vez havia algo genuinamente divertido em sua expressão. Lembra que eu acabei de me casar com a sobrinha de uma das famílias mais influentes da cidade. Caroline. Exato. A lua de mel era para durar 2 semanas, mas eu adoeci e voltamos hoje cedo. Diego fez aspas com os dedos. Esta noite tem um jantar na casa dos pais dela para comemorar o casamento. Toda a elite de Belo Horizonte vai estar lá. E o Sérgio vai estar lá também, na frente de juízes, promotores, jornalistas, empresários. Diego se levantou, entusiasmado. É a oportunidade perfeita. Aline sentiu um frio na barriga. Você quer expor tudo hoje à noite. Por que esperar? Quanto mais tempo passarmos planejando, maior a chance dele descobrir que estamos investigando. Diego, isso é loucura. A gente precisa de um plano melhor, de mais evidências, de proteção legal. Aline. Diego segurou os ombros dela. Nossa mãe passou 3 anos sendo torturada em uma clínica psiquiátrica, 3 anos tomando remédios que destruíram a mente dela, 3 anos sem saber quem era, sem lembrar da própria filha. As palavras dele foram como facadas no coração de Aline. Ela morreu tentando escapar para voltar para você. Diego continuou. A última coisa que ela fez foi tentar se lembrar do seu nome. Você acha que ela ia querer que a gente esperasse mais tempo para fazer justiça? Aline fechou os olhos, sentindo as lágrimas queimarem. A imagem de Márcia sozinha, dopada, tentando se lembrar da filha era insuportável. Está bem, ela suspirou. O que você precisa que eu faça? Primeiro, a gente precisa de cópias físicas desses documentos. As fotos no celular não vão ser suficientes. Como? Volte à gaveta quando ele sair de casa. Tire xerox de tudo. Diego pensou por alguns segundos. Sérgio sempre vai ao clube jogar tênis às 4 da tarde. Ele fica lá pelo menos 2 horas. E depois você vai ao jantar comigo. Aline o encarou como se ele tivesse enlouquecido. Eu não posso ir a um jantar da alta sociedade. Eu sou garçonete. Você não é garçonete. Você é Aline Castro, filha legítima de Sérgio Castro e herdeira de parte do patrimônio da família. Diego sorriu. É hora de reivindicar sua identidade verdadeira. Diego, eu não tenho roupa para isso. Não sei como me comportar nesse meio. Deixa isso comigo. Eu resolvo tudo. Ele olhou no relógio. São 2 da tarde. Sérgio vai sair em 2 horas. Isso nos dá tempo suficiente para preparar tudo. Aline sentiu como se estivesse prestes a pular de um penhasco. E se der errado? E se ele negar tudo? E se ninguém acreditar na gente? Então pelo menos tentamos. Diego abriu a porta do escritório. E nossa mãe poderá descansar em paz, sabendo que lutamos por ela. Enquanto caminhavam pelo corredor, Aline não conseguia parar de pensar na última foto de Márcia, magra, inconsciente, sozinha. 3 anos de sofrimento que podiam ter sido evitados se alguém tivesse tido coragem de enfrentar Sérgio Castro. Hoje, ela ia ter essa coragem, pela memória da mãe. Ela ia ter. Diego levou Aline para um dos quartos de hóspedes no 3º andar da mansão, longe do movimento da casa. O quarto era maior que toda a casa dela na periferia, com móveis antigos e uma vista privilegiada do jardim. Fica aqui enquanto eu providencio suas roupas, disse Diego fechando a porta. Não saia até eu voltar. Sozinha no quarto, Aline se sentou na beira da cama king size, tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Tinha descoberto a verdade sobre a mãe, encontrado um meio-irmão que planejava vingança há anos, e agora estava prestes a se infiltrar na alta sociedade para expor o assassino de Márcia. Parecia loucura demais para ser real. 40 minutos depois, Diego voltou carregando sacolas de lojas caras. Trouxe algumas opções. Uma amiga da Caroline tem o seu tamanho. Aline olhou as roupas que ele espalhou na cama. Vestidos que custavam mais que seu salário de 3 meses. Sapatos de marca, bolsas de grife, tudo em seu tamanho exato. Como você sabe meu tamanho de roupa? Eu disse que venho te observando há 2 anos. Diego respondeu sem constrangimento. Sei mais sobre você do que imagina. A ideia de ter sido vigiada por tanto tempo incomodava Aline, mas ela engoliu o desconforto.
Tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Diego, eu preciso saber mais sobre o seu plano. Não posso chegar lá sem entender exatamente o que vamos fazer. Diego se sentou numa poltrona, assumindo uma postura mais séria. O jantar é em homenagem ao meu casamento. Vai ter umas 80 pessoas, juízes, promotores, empresários, políticos, jornalistas, a nata da sociedade mineira. E Sérgio vai estar lá. Obviamente, ele adora esses eventos onde pode mostrar poder e influência. Diego pausou. O plano é simples. Durante o jantar, vamos apresentar as evidências publicamente, na frente de todo mundo. Exato. Quando ele estiver no auge da soberba, cercado de admiradores, vamos explodir a bomba. Diego sorriu friamente. Imagina a cara dele quando você aparecer e se apresentar como Aline Castro, filha da Márcia Coutinho. Aline sentiu o estômago revirar. E se ele negar tudo, se disser que estou louca? Por isso temos as evidências. Documentos, fotos, relatórios médicos. Diego se levantou e começou a andar pelo quarto. Mas tem uma coisa que você precisa saber antes de decidir se vai fazer isso. O quê? Não vai ser só o Sérgio que vai cair quando essa história explodir. Muita gente importante vai ser arrastada junto. Aline franziu a testa. Como assim? A corrupção do Sérgio envolve dezenas de pessoas, políticos que receberam propina, juízes que arquivaram processos, médicos que falsificaram laudos. Diego contou nos dedos. Quando a gente expuser tudo, vai ser um terremoto político. E isso é ruim porque algumas dessas pessoas vão estar no jantar hoje. E quando perceberem que estão prestes a ser expostas, podem tentar nos calar. Aline engoliu em seco. Você está dizendo que podemos não sair vivos de lá. Estou dizendo que é um risco que precisa ser considerado. Diego a encarou. Por isso pergunto mais uma vez. Você tem certeza de que quer fazer isso? Aline pensou na avó em casa, provavelmente rezando para que ela voltasse em segurança. Pensou na vida simples que tinha construído, nos sonhos pequenos, mas concretos que alimentava. E depois, pensou em Márcia, sozinha numa clínica psiquiátrica, sendo torturada por 3 anos. Tenho certeza. Diego assentiu, satisfeito. Então vamos nos preparar. Primeiro, você vai se vestir como uma Castro. Depois, vamos buscar as evidências físicas. Aline escolheu um vestido azul marinho elegante, sapatos de salto que eram surpreendentemente confortáveis e uma bolsa pequena, mas cara. Quando se olhou no espelho, mal se reconheceu. Parecia uma pessoa completamente diferente. Agora precisa aprender a se comportar como uma herdeira, disse Diego quando ela saiu do banheiro. Postura ereta, olhar firme, voz confiante. Você não é mais a garçonete Aline Souza. Você é Aline Castro, filha legítima de um dos homens mais ricos de Minas Gerais. Nas 2 horas seguintes, Diego a treinou como se fosse um coach particular. Ensinou como andar com salto alto, como cumprimentar as pessoas importantes, como falar sobre assuntos da alta sociedade. Aline absorvia tudo como uma esponja, descobrindo que tinha mais facilidade para representar do que imaginava. Uma última coisa, Diego disse, olhando no relógio. Sérgio saiu há 15 minutos para o tênis. Temos 2 horas para conseguir as evidências originais. Eles desceram para o escritório novamente. Desta vez, Aline abriu a gaveta com mais confiança, retirando toda a pasta de documentos. Tem uma copiadora no escritório do térreo, disse Diego. Vamos xerografar tudo, enquanto as máquinas faziam cópias dos documentos. Diego explicou mais detalhes do plano. Vou apresentar você como minha irmã que acabou de voltar do exterior. Isso explica por que ninguém te conhece. Ele organizava as cópias em uma pasta elegante. Vamos circular no jantar, conversando com as pessoas, deixando a tensão subir. E na hora do brinde, faremos nossa revelação. E a Caroline, como ela vai reagir quando descobrir que foi usada? Diego parou de organizar os papéis. Por um momento, sua máscara de frieza escorregou, revelando algo que parecia culpa genuína. Caroline vai odiar a gente. E com razão. Ele suspirou. Ela é uma boa pessoa que não merecia ser envolvida nisso. Mas era a única forma de ter acesso ao círculo social que precisávamos. Você sente remorso? Sinto, mas não o suficiente para mudar de ideia.
Diego voltou a organizar os documentos. Às vezes, para fazer justiça, você precisa sacrificar sua própria humanidade. Aline o observou, percebendo que havia algo perturbador na forma como Diego falava sobre sacrifícios. Ela começou a se perguntar se ele realmente queria justiça ou apenas vingança. Diego, depois que tudo isso acabar, o que você pretende fazer? Como assim? Com sua vida, com a empresa, com a família. Aline especificou. Se o Sérgio for preso, você vai herdar tudo. Vai ser um dos homens mais ricos do estado. Diego parou completamente o que estava fazendo e a encarou. Você acha que eu estou fazendo isso pelo dinheiro? Não sei. Você me diz. Aline, eu podia ter simplesmente esperado o Sérgio morrer de velhice e herdado tudo em paz, sem complicação, sem risco. Diego se aproximou dela. Mas cada dia que esse homem respira livre é uma ofensa à memória da nossa mãe. Havia sinceridade na voz dele. Mas também uma raiva que beirava a obsessão. E quando ele estiver preso, quando ele pagar por tudo, essa raiva vai passar. Diego ficou em silêncio por um longo tempo. Quando respondeu, sua voz estava quase sussurrando. Não sei. Faz tanto tempo que vivo planejando essa vingança que não sei quem eu sou sem ela. Aline sentiu pena do meio-irmão. Ele havia se tornado prisioneiro da própria sede de justiça. Diego, nossa mãe não ia querer que você destruísse sua própria vida por causa dela. Como você sabe o que ela queria? Você tinha 5 anos quando ela foi levada. A pergunta doeu, mas Aline respondeu com firmeza. Porque mãe é mãe, e mãe quer que os filhos sejam felizes. Não que se tornem fantasmas obcecados por vingança. Diego a encarou por alguns segundos. Depois voltou a organizar os documentos sem dizer nada. Às 6 da tarde. Estavam prontos. Aline estava transformada numa socialite convincente. E eles tinham evidências suficientes para destruir Sérgio Castro e metade do establishment de Belo Horizonte. Última chance de desistir, disse Diego enquanto chamavam o motorista. Aline olhou para a própria imagem no espelho do hall, vestida como uma Castro, com documentos que podiam mudar sua vida para sempre. Prestes a enfrentar o homem que havia assassinado sua mãe. Não vou desistir, mas preciso de uma promessa sua. Qual? Que depois de hoje, você vai tentar ser feliz, vai tentar viver uma vida que nossa mãe ficaria orgulhosa. Diego estendeu a mão. Prometo, se você prometer a mesma coisa. Aline apertou a mão do meio-irmão, selando um pacto que sabia que mudaria suas vidas para sempre. Prometo, do lado de fora. O motorista buzinou discretamente. Era hora de ir ao encontro do destino. O carro deslizou pelas ruas de Belo Horizonte em direção à mansão dos Rangel. Aline olhava pela janela, vendo a cidade passar como um filme, enquanto Diego falava ao telefone com Caroline, criando uma desculpa convincente para justificar sua presença no jantar. Amor, eu queria te apresentar minha irmã que acabou de chegar de Londres. Diego mentia com uma naturalidade impressionante. Ela estava estudando administração fora do país e resolveu voltar para ficar mais perto da família. Aline mal conseguia prestar atenção na conversa. Sua mente estava num turbilhão, oscilando entre determinação e terror. Em algumas horas, estaria face a face com Sérgio Castro, olhando nos olhos do homem que havia assassinado sua mãe. Quando chegaram ao destino, Aline ficou impressionada. A mansão dos Rangel era ainda mais imponente que a dos Castro, com jardins elaborados e uma arquitetura que misturava clássico e moderno. Carros de luxo ocupavam toda a área de estacionamento. Respira fundo, sussurrou Diego antes de saírem do carro. Lembra, você é Aline Castro, acaba de voltar de Londres, estudou administração, sempre foi discreta por isso ninguém te conhece. Aline assentiu, ajeitando o vestido e verificando se a pasta com os documentos estava bem guardada na bolsa. Caroline os recebeu na entrada, radiante com um vestido dourado que realçava sua beleza morena. Beijou Diego carinhosamente e se virou para Aline com um sorriso genuíno. Você deve ser a famosa irmã. Diego sempre falava que tinha uma irmã estudando fora, mas eu estava morrendo de curiosidade para te conhecer. Prazer. Caroline, sou Aline. Ela estendeu a mão, tentando manter a voz firme. Desculpa não ter estado no casamento. Tive problemas com o voo. Imagina, o importante é que você está aqui agora. Caroline a abraçou calorosamente. Venha, vou te apresentar para todo mundo.
Enquanto caminhavam pelo salão, Aline observava discretamente os convidados. Reconhecia alguns rostos da televisão. Políticos, empresários, juízes. Era exatamente o tipo de público que Diego havia descrito. Aquele ali é o desembargador Martins, Caroline sussurrou, apontando discretamente. E aquela é a promotora Helena Vieira, uma das mulheres mais poderosas do Ministério Público. Aline memorizou cada nome, cada rosto. Essas pessoas seriam testemunhas do que estava prestes a acontecer. Foi quando estava próxima ao bar que o viu. Sérgio Castro conversava animadamente com um grupo de empresários, gesticulando enquanto contava alguma anedota que fazia todos rirem. Estava elegante num terno escuro, com aquele ar de autoridade que ela lembrava da festa de casamento. Mas agora, sabendo quem ele realmente era, Aline via algo sinistro naquele sorriso. Era o sorriso de um predador que sempre conseguira o que queria. Pai, Diego se aproximou do grupo, puxando Aline pela mão. Quero te apresentar alguém muito especial. Sérgio se virou para eles. E por uma fração de segundo, Aline viu algo passar pelo rosto dele. Surpresa, reconhecimento. Mas foi tão rápido que ela quase duvidou do que havia visto. Esta é minha irmã, Aline. Acabou de voltar de Londres. Sérgio estendeu a mão. E Aline teve que fazer um esforço sobre-humano para não recuar. O toque da mão dele era frio. E ela podia jurar que ele a segurou por mais tempo que o necessário. Aline, que nome bonito. A voz de Sérgio era suave, mas seus olhos a estudavam intensamente. Você me lembra alguém, é o que sempre dizem. Aline conseguiu responder, forçando um sorriso. Devo ter um desses rostos comuns. Não, não é comum. Sérgio continuou a observá-la. É muito específico. Você tem os olhos da família Castro, né, pai? Diego interrompeu rapidamente. Todos nós temos esses olhos escuros. Sérgio assentiu lentamente, mas continuou olhando para Aline como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Durante o jantar, Aline foi apresentada a dezenas de pessoas importantes. Conversou sobre Londres, cidade que nunca havia visitado, sobre administração, curso que nunca havia feito, e sobre a família Castro, que conhecia apenas pelos segredos terríveis que havia descoberto. Para sua surpresa, representar estava sendo mais fácil do que esperava. Talvez fosse a raiva que a alimentava, ou talvez fosse uma habilidade que sempre teve, mas nunca havia desenvolvido. Sua irmã é encantadora, comentou a promotora Helena Vieira com Diego. Muito inteligente. Onde exatamente ela estudou em Londres? London School of Economics. Diego respondeu sem hesitar. Sempre foi a mais estudiosa da família. Aline sorriu graciosamente, mas por dentro estava tensa. A cada minuto que passava, sentia o peso dos documentos na bolsa e a presença opressiva de Sérgio do outro lado do salão. Foi durante a sobremesa que aconteceu o primeiro incidente. Aline estava conversando com um grupo de esposas de empresários quando uma delas, meio embriagada pelo vinho, comentou: Que estranho, Sérgio, você nunca mencionou que tinha uma filha estudando fora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para Sérgio, que estava a alguns metros de distância, mas havia escutado claramente o comentário. Aline sempre foi muito reservada. Ele respondeu devagar, aproximando-se do grupo. Preferiu estudar longe da família, né, querida? A forma como ele disse, querida, fez Aline sentir um arrepio na espinha. Exato. Ela conseguiu responder. Sempre gostei da minha independência. Independência. Sérgio repetiu a palavra como se ela tivesse um gosto amargo. É uma qualidade admirável, mas às vezes pode ser perigosa. O tom da ameaça era sutil, mas Aline o captou perfeitamente. Ele sabia, ou pelo menos desconfiava fortemente de quem ela era. Diego, ela sussurrou quando conseguiu se aproximar do meio-irmão. Acho que ele descobriu. Ainda não, mas está desconfiado. Diego olhou ao redor. Vamos acelerar o plano. Não podemos mais esperar o final do jantar. O que você quer dizer? Vamos fazer a revelação agora, durante o brinde. Como se tivesse ouvido, o pai de Caroline se levantou, batendo uma faca no copo para chamar atenção. Pessoal, gostaria de fazer um brinde aos noivos. Todos levantaram suas taças. E Diego fez sinal para Aline. Era agora ou nunca. Antes do brinde. Diego se levantou, sua voz ecoando pelo salão.
Eu gostaria de fazer um pequeno discurso sobre família, sobre verdades que às vezes ficam escondidas por anos. Um murmúrio de curiosidade se espalhou pelo salão. Caroline sorriu, pensando que seria algo romântico. Hoje é um dia muito especial para mim, Diego continuou, olhando diretamente para Sérgio. Não só porque me casei com a mulher que amo, mas porque finalmente posso apresentar publicamente alguém que foi escondida da família por muito tempo. Sérgio estava pálido agora. Os nós dos dedos brancos de tanto apertar a taça. Minha irmã Aline não esteve estudando em Londres. Na verdade, ela cresceu aqui mesmo em Belo Horizonte, criada por nossa avó. Diego fez uma pausa dramática. Porque nossa mãe, Márcia Coutinho, foi assassinada. O impacto das palavras foi como uma bomba explodindo no salão. Algumas pessoas largaram as taças, outras começaram a sussurrar, e Caroline olhava para Diego como se não o reconhecesse. Diego, o que você está fazendo? Sérgio tentou interrompê-lo, mas Diego continuou. Márcia Coutinho foi empregada doméstica em nossa casa. Foi estuprada pelo patriarca da família Castro. Engravidou, foi forçada a se casar com Jorge Castro para esconder o escândalo. Isso é mentira! Sérgio explodiu, mas sua voz saiu fraca demais para convencer alguém. Aline se levantou, tirando a pasta da bolsa. Não é mentira, e eu tenho as provas. Ela abriu a pasta, espalhando fotografias e documentos sobre a mesa. A foto de Márcia na clínica psiquiátrica causou um impacto visual devastador. Meu nome verdadeiro é Aline Castro, ela declarou, sua voz ecoando pelo salão em silêncio absoluto. E este homem, ela apontou para Sérgio, torturou minha mãe por 3 anos numa clínica psiquiátrica antes de assassiná-la. A promotora Helena Vieira se aproximou da mesa. Examinando os documentos com olhos de profissional, seu rosto ficou grave quando viu os relatórios médicos. Estes documentos parecem autênticos, ela murmurou. Caroline estava em choque, olhando alternadamente para Diego e para Aline. Diego, isso é verdade. Você mentiu para mim sobre tudo. Eu mentir foi a única forma de conseguir justiça. Diego respondeu, mas havia dor genuína em sua voz. Sérgio tentou uma última cartada. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Essas acusações são absurdas. Essas evidências podem ser falsificadas, como o laudo médico da minha mãe. Aline o interrompeu, segurando a certidão de óbito, como as fotos dela inconsciente na clínica, como os relatórios de tortura psicológica. O desembargador Martins se aproximou, pegando alguns documentos. Sérgio, esses relatórios são da Clínica Santa Teresa. Eu conheço o diretor de lá. Podemos verificar a autenticidade muito rapidamente. E vamos verificar, disse a promotora Helena, já discando no celular. Estou chamando a Polícia Civil. Esta é uma acusação muito séria. Sérgio olhou ao redor, vendo que havia perdido o controle da situação. Todos o encaravam com horror e desconfiança. Sua máscara de patriarca respeitável havia caído completamente. Vocês não sabem com quem estão mexendo, ele disse, a voz carregada de veneno. Eu construí esta cidade. Eu posso destruir vocês dois. Não pode. Aline respondeu com uma firmeza que a surpreendeu, porque a verdade finalmente veio à tona. E agora o mundo inteiro vai saber que tipo de monstro você realmente é. As sirenes da polícia já podiam ser ouvidas se aproximando. O som das sirenes se aproximando criou um clima de tensão absoluta no salão. Os convidados se movimentavam nervosos, alguns tentando sair discretamente, outros se aproximando para ver melhor os documentos espalhados sobre a mesa. Sérgio Castro permanecia imóvel no centro do salão, como um animal acuado. Seus olhos passavam de Aline para Diego, depois para a porta, calculando suas opções, mas estava claro que não havia saída. Sérgio, a promotora Helena Vieira se aproximou dele com autoridade. Preciso que o senhor permaneça aqui até a chegada da polícia. Essas são acusações muito graves. Helena, você me conhece há 15 anos. Sérgio tentou apelar para a amizade. Você realmente acredita que eu seria capaz de... O que eu acredito não importa. Ela o interrompeu friamente. O que importa são as evidências. E, francamente, elas são muito convincentes. Caroline estava sentada numa cadeira, as mãos tremendo enquanto tentava processar tudo. Diego! Sua voz saiu quase sussurrando. Nossa lua de mel! Você fingiu que estava doente para voltar e fazer isso.
Diego se ajoelhou ao lado da esposa, tentando segurar suas mãos, mas ela as retirou. Caroline, eu sei que você está magoada, mas eu precisava. Você me usou? Ela explodiu, se levantando bruscamente. Todo o nosso relacionamento, o casamento, tudo foi uma mentira para você conseguir chegar até aqui. Não foi tudo mentira. Diego tentou se explicar. Meus sentimentos por você são reais. Caroline riu amargamente. Ah, são. E como eu posso acreditar em qualquer coisa que você diz agora? Aline observava a discussão com um misto de pena e culpa. Caroline era uma vítima inocente nessa história. Alguém que havia sido manipulada sem saber. Caroline. Aline se aproximou dela. Eu sei que você não tem motivo nenhum para me escutar, mas precisa entender uma coisa. Minha mãe foi torturada e assassinada. Diego pode ter mentido sobre muitas coisas, mas isso é verdade. Caroline a encarou, lágrimas escorrendo pelo rosto. E isso justifica destruir minha vida, usar minha família. Não justifica, Aline admitiu. Mas às vezes, quando você está desesperado por justiça, faz escolhas que não são certas, mas são necessárias. A polícia chegou naquele momento. 3 viaturas e um carro descaracterizado. O delegado que entrou era um homem de meia idade que claramente conhecia muitas das pessoas presentes. Boa noite, sou o delegado Carvalho. Recebemos uma denúncia de homicídio. Quem fez a acusação? Aline se adiantou. Meu nome é Aline Castro e estou acusando Sérgio Castro de assassinar minha mãe. Márcia Coutinho. O delegado olhou ao redor, vendo os rostos conhecidos da elite mineira. Senhor Castro, o senhor gostaria de fazer alguma declaração? Isso é um absurdo, Sérgio respondeu, recuperando parte de sua compostura. Essa moça está claramente perturbada. Não sei que tipo de jogo sujo está tentando aplicar. Tenho evidências. Aline disse, apontando para os documentos na mesa. Relatórios médicos, fotos, documentos comprovando que ela foi internada forçadamente e morreu por overdose de medicamentos. O delegado se aproximou da mesa, examinando os papéis. Sua expressão ficou cada vez mais sombria conforme lia. Estes documentos são originais. São cópias dos originais, que estão no escritório dele, Diego respondeu. Podemos mostrar onde encontramos tudo. Dr. Carvalho, a promotora Helena se aproximou. Como representante do Ministério Público, solicito que o Sr. Sérgio Castro seja conduzido para depoimento imediatamente. Estas evidências são muito sérias. O delegado assentiu. Sr. Castro, preciso que o senhor nos acompanhe para esclarecimentos. Isso é um absurdo, Sérgio explodiu. Vocês não podem simplesmente... Podemos e vamos, o delegado respondeu firmemente. O senhor pode vir por bem ou por mal. Foi nesse momento que Sérgio fez algo inesperado, em vez de continuar negando. Ele olhou diretamente para Aline e sorriu. Não era um sorriso de derrota. Era um sorriso cruel, cheio de malícia. Sabe, Alinezinha, ele disse, usando um tom paternal que fez o sangue dela gelar. Você realmente se parece com sua mãe. A mesma teimosia, a mesma burrice. O salão ficou em silêncio absoluto. Era praticamente uma confissão. A Márcia também achava que podia me enfrentar. Sérgio continuou, como se estivesse contando uma história casual. Achou que podia me chantagear, me ameaçar, expor meus negócios. Olha no que deu. Papai, para! Diego tentou interrompê-lo, mas Sérgio o ignorou. 3 anos ela passou naquela clínica, tentando se lembrar quem era. 3 anos tomando remédios que fritaram o cérebro dela. Sérgio riu, um som terrível. E no final, quando ela finalmente começou a se lembrar de você, Alinezinha, quando tentou fugir para te encontrar, bem, foi aí que decidi que ela já havia sofrido o suficiente. A confissão explícita chocou até mesmo o delegado. Algumas das mulheres presentes começaram a chorar, horrorizadas com a crueldade das palavras. Sérgio Castro, o delegado disse, sua voz tremendo de raiva contida. O senhor está preso por homicídio qualificado. Quando as algemas tocaram os pulsos de Sérgio, ele olhou mais uma vez para Aline. Você pode ter me vencido hoje, menina, mas isso não vai trazer sua mãe de volta. E você vai ter que viver o resto da vida sabendo que é filha de um monstro. Não, Aline respondeu, sua voz firme e clara.
Eu vou viver o resto da vida sabendo que sou filha de uma mulher corajosa que morreu lutando pela verdade. Depois que Sérgio foi levado, o salão se esvaziou rapidamente. Muitos dos convidados queriam evitar ser associados ao escândalo. Outros estavam genuinamente chocados demais para continuar. Caroline continuava sentada, olhando para o vazio. Diego se aproximou dela novamente, mas manteve distância. Caroline, eu sei que você nunca vai me perdoar, mas precisa saber que meus sentimentos por você sempre foram reais. Ela o encarou por um longo momento. Você destruiu nossa lua de mel para fazer isso. Nosso casamento começou com uma mentira gigantesca, mas pode não precisar terminar com ela. Diego disse suavemente. Se você me der uma chance de explicar tudo, de mostrar quem eu realmente sou quando não estou consumido pela necessidade de vingança. Caroline balançou a cabeça. Eu preciso de tempo. Muito tempo para processar tudo isso, para entender se ainda existe algo verdadeiro entre nós. Eu entendo. Diego assentiu. E vou esperar o tempo que for necessário. Aline observava a conversa dos dois, sentindo o peso emocional de tudo o que havia acontecido. Em algumas horas, sua vida havia mudado completamente. Não era mais Aline Souza, a garçonete da periferia. Era Aline Castro, filha de um assassino, mas também herdeira de uma fortuna e de uma responsabilidade que ainda não compreendia totalmente. Caroline. Aline se aproximou da cunhada. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas... O quê? Caroline perguntou, sem hostilidade, apenas cansaço. Você podia me ajudar com tudo isso que vem por aí. Processo, mídia, herança. Eu não sei como lidar com esse mundo. Caroline a estudou por alguns segundos. Por que eu faria isso? Vocês destruíram minha vida. Porque você é uma boa pessoa. E porque, no final das contas, nós duas fomos vítimas dos homens Castro. Aline parou. Depois acrescentou. E por que minha mãe não merecia morrer do jeito que morreu? Caroline suspirou profundamente. Está bem, mas com uma condição. Qual? Depois que tudo isso se resolver? Depois que a justiça for feita, vocês dois vão usar essa herança para fazer algo de bom, algo que honre a memória da sua mãe. Aline olhou para Diego, que assentiu gravemente. Prometo. Aline disse. A gente vai usar o dinheiro e o poder para ajudar outras pessoas como minha mãe, mulheres que são silenciadas por homens poderosos. Então temos um acordo. Caroline se levantou. Mas, Diego, não me procure por algumas semanas. Preciso pensar sobre tudo isso. Depois que Caroline saiu, os irmãos ficaram sozinhos no salão devastado. Copos quebrados, flores espalhadas, uma atmosfera de destruição que refletia perfeitamente como se sentiam por dentro. E agora? Aline perguntou. Agora começamos a reconstruir. Diego respondeu. Nossa família, nossas vidas, nossa relação com a verdade. Você acha que a gente fez a coisa certa? Diego pensou por um momento. Acho que fizemos a única coisa que podíamos fazer. E nossa mãe teria orgulho. Aline assentiu, olhando pela janela para a cidade que se estendia lá embaixo. Uma cidade que amanhã acordaria sabendo que Sérgio Castro, um dos homens mais poderosos de Minas Gerais, era um assassino, e que duas vítimas de suas mentiras finalmente tinham encontrado a coragem de dizer a verdade. A manhã seguinte amanheceu cinzenta sobre Belo Horizonte, como se a própria cidade estivesse de luto. Aline acordou na mansão dos Castro, algo que jamais havia imaginado. Depois de uma noite mal dormida, repleta de pesadelos sobre sua mãe na clínica psiquiátrica, Diego havia insistido que ela ficasse na casa, pelo menos até que toda a situação legal se resolvesse. Agora você é oficialmente Aline Castro. Ele havia dito, esta casa é sua por direito. Mas Aline não se sentia em casa. Cada cômodo parecia assombrado pelos segredos da família. Cada móvel carregava a lembrança de Sérgio Castro, caminhando por aqueles corredores como se fosse o dono do mundo. Às 7 da manhã, seu celular tocou. Era a dona Naí. Minha filha, você está bem? Vi no jornal da manhã. Meu Deus, Aline, o que vocês fizeram? Aline olhou pela janela e viu uma multidão de jornalistas na frente do portão. Carros de reportagem, câmeras, microfones. A história havia vazado. Vó, eu estou bem, mas é melhor a senhora não sair de casa por alguns dias. A imprensa vai querer falar com todo mundo ligado à história. Ai, filha, eu estou com tanto medo.
E se os capangas dele... Ele está preso, vó. Não pode mais fazer mal para ninguém. Mas mesmo dizendo isso, Aline também tinha medo. Homens como Sérgio Castro não construíam impérios sozinhos. Devia ter sócios. Comparsas, pessoas dispostas a fazer qualquer coisa para proteger seus próprios segredos. Diego apareceu na porta do quarto, já vestido e com uma expressão sombria. Viu as notícias? Ainda não. Ele ligou a televisão no canal de notícias local. A âncora estava noticiando com tom grave. Escândalo abala a elite mineira. Sérgio Castro, um dos empresários mais influentes do estado, foi preso ontem à noite acusado de homicídio. Segundo fontes próximas à investigação, ele teria assassinado uma ex-funcionária que ameaçava expor esquemas de corrupção na construtora da família. A tela mostrava fotos de Sérgio sendo levado algemado, imagens da mansão dos Castro e até mesmo uma foto antiga de Márcia que alguém havia conseguido de algum lugar. Como eles conseguiram essa foto da nossa mãe? Aline perguntou. Alguém do jantar ontem deve ter vazado para a imprensa. Diego respondeu. Metade daqueles convidados são jornalistas ou têm contatos na mídia. O telefone da casa começou a tocar incessantemente. Diego o desligou da tomada. Vamos ter que dar entrevista. Aline perguntou nervosa. Não, se não quisermos, mas talvez seja necessário para controlar a narrativa. Diego se sentou ao lado dela. Aline, você precisa estar preparada. Isso vai ser uma loucura pelos próximos meses. Investigação, julgamento, imprensa. Nossa vida vai virar um circo. Eu sei. Aline respirou fundo, mas não me arrependo. Nem eu. O interfone tocou. Era a segurança do portão informando que a promotora Helena Vieira queria falar com eles. Helena chegou acompanhada de 2 investigadores, carregando uma pasta volumosa. Sua expressão era séria, mas havia uma luz de satisfação em seus olhos. Tenho novidades, ela anunciou, se sentando na sala. Primeiro, Sérgio Castro confessou. Aline e Diego se entreolharam, surpresos. Confessou tudo, não só o assassinato da Márcia, mas também os esquemas de corrupção, as obras superfaturadas. As propinas? Helena abriu a pasta. Parece que depois de ontem à noite, ele decidiu que não tinha mais nada a perder. Por que ele faria isso? Diego perguntou. Orgulho, talvez. Ou talvez porque sabe que temos evidências suficientes para condená-lo de qualquer forma. Helena tirou alguns documentos da pasta. O importante é que isso vai acelerar muito o processo. Com a confissão dele, podemos ter um julgamento em questão de meses, não anos. E as outras pessoas envolvidas? Aline perguntou. Aí que a coisa fica interessante. Helena sorriu pela primeira vez. Sérgio entregou todo mundo, nomes, datas, valores. Vamos ter a maior operação anticorrupção da história de Minas Gerais. Aline sentiu uma mistura de satisfação e apreensão. Justiça estava sendo feita, mas sabia que isso também significava que eles se tornariam alvos de pessoas desesperadas. Vocês vão precisar de proteção policial, Helena continuou. Como se tivesse lido seus pensamentos. Pelo menos até o julgamento, algumas das pessoas que Sérgio entregou são muito perigosas. Por quanto tempo? Diego perguntou. Difícil dizer, 6 meses, talvez 1 ano. A ideia de viver sob proteção policial por tanto tempo era assustadora, mas Aline sabia que era necessário. Tem mais uma coisa, Helena disse, hesitando. Encontramos outros documentos no escritório de Sérgio sobre outras mulheres. O sangue de Aline gelou. Outras vítimas, pelo menos 3, ao longo dos anos, empregadas que desapareceram depois de fazer acusações contra ele. Helena fechou a pasta. Ainda estamos investigando, mas parece que Márcia não foi a única. Diego socou o braço da poltrona. Filho da puta, quantas vidas ele destruiu. Por isso é tão importante que vocês tenham coragem de testemunhar. Não é só por Márcia, é por todas as mulheres que ele silenciou. Depois que Helena foi embora, os irmãos ficaram sentados em silêncio por um longo tempo. O peso da responsabilidade que haviam assumido estava ficando cada vez mais claro. Aline, Diego disse finalmente. Você tem certeza de que quer continuar com isso? Ainda dá tempo de desistir, sair do país, começar uma vida nova em outro lugar. E deixar outras famílias sem resposta. Deixar ele escapar impune.
Aline balançou a cabeça. Não, vamos até o fim. O celular de Diego tocou. Era Caroline. Alô? Diego, você viu as notícias? Vi, Caroline, onde você está? Tem jornalistas na sua casa também. Estou no apartamento da minha tia. Preciso conversar com vocês. Agora. 1 hora depois. Caroline chegou à mansão pela entrada dos fundos, para evitar os jornalistas. Estava pálida e carregava algumas pastas. Não dormia a noite toda, ela disse, se sentando na cozinha. Fiquei pensando em tudo o que aconteceu, em tudo que vocês me contaram. Aline a observava, tentando decifrar sua expressão. E cheguei a uma conclusão. Caroline continuou. Vocês estão certos. Justiça precisa ser feita. Diego pareceu surpreso. Caroline. Não, me deixa falar. Ela abriu uma das pastas. Passei a madrugada conversando com minha tia Denise, a primeira esposa do Sérgio. Ela está viva? Aline perguntou. Está, mora em São Paulo. Se afastou de tudo depois do divórcio. Caroline tirou algumas fotos da pasta. E ela tem informações que podem ajudar vocês. As fotos mostravam documentos antigos, certidões, contratos. Denise sempre soube que Sérgio era violento. Ela mesma foi vítima de agressões durante o casamento. Caroline apontou para uma foto que mostrava um boletim de ocorrência. Mas nunca teve coragem de denunciar, porque ele ameaçava a família dela. Por que ela está falando agora? Diego perguntou. Porque quando viu o nome da Márcia nos jornais, se lembrou de uma coisa. Caroline virou algumas páginas. Márcia não foi a primeira empregada que Sérgio perseguiu. Houve outras. E Denise sabia. Aline sentiu o estômago revirar. Ela viu ele abusando de outras mulheres e não fez nada. Ela era jovem, tinha medo. Estava numa época diferente. Caroline defendeu a tia. Mas agora quer ajudar, está disposta a testemunhar contra ele. Isso é incrível, Diego disse. Com o testemunho da ex-esposa. Vai ser impossível ele negar qualquer coisa. Tem mais. Caroline continuou. Minha tia tem contatos na imprensa nacional. Quer dar uma entrevista contando tudo o que sabe. Diz que é hora de todas as mulheres que foram silenciadas por ele falarem. Aline sentiu uma onda de emoção. Não estava sozinha nessa luta. Outras mulheres estavam se unindo para enfrentar o monstro que havia destruído tantas vidas. Caroline, ela disse. Por que você está fazendo isso depois de tudo que passamos ontem? Caroline sorriu tristemente. Porque percebi que vocês não são os vilões dessa história. Vocês são as vítimas que finalmente encontraram coragem para lutar. Ela se virou para Diego. E porque, apesar de tudo, ainda amo você e quero ajudar você a se livrar desse peso que carrega. Diego segurou a mão da esposa, pela primeira vez desde a noite anterior. Obrigado. Ele sussurrou. Não me agradeça ainda. Caroline disse. Temos muito trabalho pela frente. E quando isso tudo acabar, nós vamos ter uma conversa muito séria sobre honestidade no casamento. Aline olhou pela janela, vendo os jornalistas ainda acampados do lado de fora. Logo a história estaria nos jornais nacionais, na televisão, nas redes sociais. Não havia mais volta. A verdade sobre Sérgio Castro e sobre Márcia Coutinho finalmente estava vindo à tona. E desta vez, ninguém conseguiria silenciá-la. 3 anos depois, o sol da manhã iluminava a fachada do prédio moderno no centro de Belo Horizonte. Na placa de bronze ao lado da entrada, estava gravado Instituto Márcia Coutinho, proteção legal e abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade. Aline ajustou o blazer preto e respirou fundo antes de entrar. Hoje era um dia especial. A inauguração oficial do Instituto. 3 anos após a prisão de Sérgio Castro, o saguão estava repleto de pessoas. Sobreviventes de violência doméstica que o Instituto havia ajudado, advogadas parceiras, jornalistas, autoridades e dezenas de mulheres que vieram agradecer pelo trabalho que estava sendo realizado. Promotora Castro, uma das assistentes sociais, se aproximou. A cerimônia vai começar em 15 minutos. Promotora Castro. Aline ainda se assustava quando escutava o título. Havia se formado em Direito em tempo recorde. Usando parte da herança para estudar nas melhores faculdades, depois prestou concurso público e se tornou promotora especializada em crimes contra mulheres. Era exatamente o que havia prometido fazer com sua vida. Diego chegou, ela perguntou. Chegou agora há pouco, está no auditório.
Aline caminhou pelos corredores do instituto. Observando os espaços que haviam criado, salas de atendimento psicológico, consultório jurídico gratuito, dormitórios para mulheres que precisavam de abrigo temporário, brinquedoteca para os filhos das assistidas, cada detalhe havia sido pensado com carinho, e cada real gasto vinha da herança que ela e Diego haviam recebido, após a condenação definitiva de Sérgio Castro. No auditório, encontrou Diego conversando com Caroline e um grupo de empresários. Nos últimos 3 anos, ele havia transformado completamente a construtora da família. Agora, a empresa se especializava em habitação popular e projetos sociais. O lucro havia diminuído drasticamente, mas Diego parecia mais feliz do que nunca. Caroline estava grávida de 8 meses. Depois de 1 ano de terapia de casal, eles haviam conseguido reconstruir o casamento sobre bases mais sólidas de honestidade e confiança. O bebê seria uma menina, e eles já haviam decidido o nome: Márcia. Aline. Caroline a abraçou calorosamente. Está nervosa. Um pouco. É estranho falar sobre nossa mãe em público depois de tanto tempo. Ela ficaria orgulhosa, Diego disse, abraçando a irmã. De tudo que você conquistou, de tudo que nós construímos. Aline assentiu, sentindo a emoção apertar sua garganta. Nos últimos 3 anos, havia atendido dezenas de mulheres em situações similares à de Márcia. Mulheres silenciadas por homens poderosos, ameaçadas, chantageadas, e em cada caso que resolvia, sentia que estava honrando a memória da mãe. A cerimônia foi emocionante. Aline fez um discurso sobre a importância de dar voz às mulheres que haviam sido silenciadas, e várias beneficiárias do Instituto compartilharam seus depoimentos. Este instituto não é só sobre justiça, Aline disse ao microfone. É sobre esperança, é sobre mostrar que é possível reconstruir a vida depois da violência, que é possível transformar dor em propósito. Ao final da cerimônia, uma mulher jovem se aproximou dela. Era Maria, uma das primeiras assistidas do instituto, que havia escapado de um relacionamento abusivo e agora estudava direito inspirada na história de Aline. Promotora, quero que a senhora saiba que a história da sua mãe me deu forças para denunciar meu ex-marido, Maria disse, os olhos brilhando. Se ela conseguiu lutar mesmo estando internada numa clínica, eu também posso lutar. Era por momentos como esse que tudo valia a pena. Depois da cerimônia, Aline, Diego e Caroline foram visitar Dona Nair, que agora morava numa casa confortável no bairro Savassi, comprada com o dinheiro da herança. A velhinha, aos 75 anos, estava mais saudável e feliz do que Aline já havia visto. Minha neta promotora, Dona Nair exclamou abraçando Aline. Ai, se sua mãe pudesse ver isso. Ela pode ver, vó, tenho certeza. Depois do almoço, os irmãos seguiram para o compromisso mais importante do dia. Era 15 de junho, data da morte de Márcia. E todos os anos eles visitavam o memorial que haviam construído para ela. Mas não era um memorial num cemitério luxuoso. Era na comunidade onde Aline havia crescido, numa pequena praça que eles haviam reformado e transformado num espaço de convivência para as famílias da região. O memorial era simples. Uma estátua de bronze de uma mulher jovem olhando para o horizonte e uma placa que dizia: Márcia Coutinho, mãe corajosa que morreu lutando pela verdade. Sua luta continua através de seus filhos. Quando chegaram à praça, encontraram várias pessoas esperando. Dona Nair, Caroline, funcionários do instituto, moradores da comunidade e até mesmo Helena Vieira, a promotora que havia conduzido o caso. Todo ano aumenta o número de pessoas, observou Diego. Era verdade. A história de Márcia havia se tornado símbolo de resistência, e sua data de morte se transformara numa espécie de dia de reflexão sobre violência contra mulheres. Aline se aproximou da estátua e deixou um buquê de flores brancas, as preferidas da mãe. Segundo Dona Nair, depois, tirou um envelope do bolso. Todos os anos eu leio a carta, explicou para as pessoas presentes. A carta que nossa mãe escreveu na clínica e que só descobrimos depois do julgamento. Ela abriu o envelope cuidadosamente, retirando uma folha amarelada com a letra trêmula de Márcia. Durante o processo, os investigadores haviam encontrado vários bilhetes que ela havia escrito escondida, guardados por uma enfermeira que se apiedara dela.
Se alguém estiver lendo isto... Aline começou a ler, a voz embargada. Significa que a verdade finalmente veio à tona. Eu morri tentando proteger minha filha e expor um monstro. Se vocês são meus filhos, saibam que os amo e que minha maior vitória foi dar à luz 2 corações capazes de escolher a justiça sobre a vingança. As pessoas escutavam em silêncio, muitas chorando. Não deixem que a dor que causaram a mim os transforme em pessoas amargas. Usem sua força para proteger outras mulheres, para construir um mundo onde nenhuma mãe precise ser separada dos filhos por dizer a verdade. Meu amor por vocês é eterno, e minha esperança é que encontrem a paz que eu não consegui ter. Aline dobrou a carta, limpando as lágrimas. Mesmo após 3 anos, as palavras da mãe ainda a emocionavam profundamente. Todo ano, quando leio essa carta, me pergunto se estamos cumprindo o que ela pediu. Aline disse para o grupo, se estamos honrando a memória dela da forma certa. Estão, disse uma voz conhecida atrás dela. Aline se virou e viu Fernanda, a coordenadora de eventos que havia trabalhado na mansão dos Castro. Ela segurava a mão de uma menina de uns 10 anos. Esta é minha filha, Júlia, Fernanda explicou. Quando ela crescer, vou contar para ela sobre a mulher corajosa que morreu para que outras mulheres pudessem viver em segurança. A menina se aproximou da estátua e deixou uma flor simples aos pés do monumento. Minha mãe disse que a senhora era uma heroína, a criança disse para Aline. Quando eu crescer, quero ser promotora igual a você. Aline se ajoelhou na altura da menina. Sabe o que é mais importante que ser promotora? O quê? Ser uma pessoa que se importa com outras pessoas, que não deixa ninguém sofrer sozinho. A menina assentiu gravemente, como se estivesse absorvendo uma lição muito importante. Quando o evento terminou e as pessoas começaram a se dispersar, os irmãos ficaram sozinhos na praça. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Você acha que ela estaria orgulhosa? Diego perguntou, olhando para a estátua. Tenho certeza, Aline respondeu. Não só pelo que conseguimos, mas por quem nos tornamos. Às vezes ainda tenho pesadelos com aquela noite no jantar, Diego confessou. Fico pensando se fizemos as coisas da forma certa. Diego, nossa mãe passou 3 anos numa clínica psiquiátrica sendo torturada. Sérgio Castro está cumprindo prisão perpétua. Mais de 20 autoridades corruptas foram presas por causa das investigações que começaram com nossa denúncia. Aline segurou o braço do irmão. Claro que fizemos a coisa certa. E agora, o que vem depois? Aline sorriu, olhando para a comunidade ao redor da praça. Crianças brincando, famílias conversando, vida acontecendo normalmente. Agora a gente continua ajudando, continua lutando, continua honrando a memória dela. Ela olhou para a barriga de Caroline. E quando nossa sobrinha nascer, vamos contar para ela sobre a avó corajosa que nunca conheceu, mas cujo legado vai inspirar gerações. Caroline se aproximou dos dois, segurando a barriga. Ela está chutando muito hoje. Acho que está ansiosa para conhecer vocês. Diego beijou a testa da esposa. Ela vai crescer sabendo que vem de uma família que luta pela justiça. Quando finalmente se despediram na praça, Aline ficou sozinha por alguns minutos diante da estátua da mãe. O bronze brilhava sob a luz dos postes que haviam acabado de se acender. Mãe, ela sussurrou. Sei que não pode me ouvir, mas quero que saiba que sua luta não foi em vão. Cada mulher que salvamos, cada caso que resolvemos, cada vida que transformamos, é uma vitória sua também. Uma brisa suave balançou as árvores da praça. E por um momento, Aline podia jurar que sentia a presença da mãe ao seu lado. 3 anos depois da revelação da verdade, Márcia Coutinho finalmente podia descansar em paz. Sua filha havia encontrado não apenas justiça, mas propósito. E a luta continuaria, de geração em geração, até que nenhuma mulher precisasse mais morrer por dizer a verdade.